Olá para todo mundo. Bom, hoje a live, já vou até adiantar aqui, vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, tá? Porque normalmente a gente traz uma live, né, com uma receita, enfim, e hoje não vai ter receita. Vocês estão até vendo que o cenário tá um pouquinho diferente, tô aqui numa mesinha. Se tiver um pouco barulhento, não liguem, porque eu tô próximo da janela, porque é mais claro e também, né, tem uma iluminação melhor aqui pra nós e também mais fresco. Então, capaz que venha algum barulho aí da rua, certo? Vou, então, enquanto o pessoal tá entrando, vou mostrar aqui nosso quadrinho, que vocês já conhecem, né? Tia Marlene, vocês todos já devem saber, eu imagino, que mudou, né, de endereço. Tá na rua Emanuel Guedes, número 380, no Butantã, bem pertinho da onde era a outra loja. Vocês podem fazer pedidos ali pelo WhatsApp, checar a disponibilidade de produto, enfim. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Vanessa, eu sou professora de confeitaria, confeiteira há 10 anos, e é um prazer estar em mais uma live aqui com vocês para essa aula. Vamos combinar uma coisa, em primeiro lugar, vocês me falam aí se tá ouvindo bem, se tá tudo certo, tá? Outra coisa, eu quero que, ainda mais que hoje não tem receita, né? Então eu quero que seja uma troca, esse é um bate-papo aqui entre a gente, tá bom? A live vai ficar salva depois, tá? Tanto no perfil da tia Marlene, quanto no meu. Pra quem não conhece, não segue ainda, é @doceirice, tá bom? Se alguém puder colocar aí por escrito, me facilita, tá bom? Tô dando oi aqui, oi pra todo mundo que tá entrando agora, boa tarde. Hoje, gente, a gente vai inaugurar uma aula diferente. Tava comentando que vocês estão super acostumados a ver eu passando alguma receita aqui, né, ensinando alguma receita, mas hoje a gente vai falar de negócio. A gente vai falar de estratégia, a gente vai falar de como montar um cardápio inteligente, na verdade, né? Um cardápio que se adapte para você vender o ano todo e principalmente em datas comemorativas. Então, como você vai adaptando para otimizar bastante, né? Boa tarde. Então, ó, eu quero começar falando o seguinte. Eu fiz aqui uma colona, né? Porque realmente tem muita coisa que eu queria trazer aqui pra vocês, pra gente conversar. E assim, e pra não esquecer nenhum ponto, óbvio, né? Então, conforme eu for falando, se vocês gostarem daquilo, tipo, opa, é mesmo, é verdade, vai lá, põe um coraçãozinho. Putz, fez sentido pra mim, tô passando por isso, eu sei que é, como também acontece comigo, dá joinha, sinaliza aqui pra mim, comenta alguma coisa, tá bom? Não fiquem com dúvidas, perguntem aqui nos comentários, porque vocês colocam, o que vocês escreverem aqui de comentário já sobe aqui pra mim e eu vou interagindo aqui com vocês, tá bom? Não precisa pedir pra participar, porque senão se eu aceitar vocês vão entrar ao vivo aqui na live comigo, tá bom? Então, é isso, gente. O que eu quero trazer? Há uns tempos atrás, eu tava com essa ideia de trazer um pouco além da receita, né? Então, eu abri uma caixinha de perguntas no meu perfil, nos stories, e perguntei. Eu falei, gente, quero trazer uns conteúdos de umas aulas diferentes agora, principalmente no começo do ano. Então, o que vocês gostariam de ver? E deixei, tipo, bem aberto pro pessoal escrever, né? E aí, um dos assuntos que saiu, e eu quero vir aqui, conforme a gente vai tendo as nossas aulas, eu quero também trazer o conteúdo dos outros pedidos que eu recebi, tá bom? Mas esse eu achei muito oportuno, porque a gente tá em janeiro, começo do ano, a gente normalmente faz, né, um planejamento. Ai, eu tô coçando aqui porque eu tô com a rinite atacada, não liguem não. A gente faz um planejamento, a gente estipula quais são os objetivos, quais são as nossas metas daquele ano. A gente faz um balanço do ano anterior, o que foi bem, o que não foi. Então, assim, eu acho que é a hora justamente da gente falar sobre isso, né? Então, eu quero aqui trazer dicas preciosíssimas da minha experiência e ao longo dos 10 anos de doceirice, o que funcionou bem pra mim, que eu acho que pode funcionar pra vocês. Tá? Então, espero que todos tenham papel e caneta aí para não precisar sair da live, não perder nenhum momento aqui, porque eu vou falar muita coisa bacana aqui para vocês. Então, assim, eu acho, em primeiro lugar, que depois, principalmente da pandemia,
a gente tem muita concorrência, né? Assim, muita gente começou a fazer de tudo, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui um pouquinho é pra gente aprender a como se diferenciar, como não ficar preso ali no mais do mesmo, né? Com o que todo mundo faz, tá? E aí, isso que eu quero dizer é que a gente, quando se preocupa em, eu preciso ter uma receita nova, preciso aprender algo diferente, não que isso não seja bom, não é isso. Mas não é só sobre receita. Não é só uma receita boa que vai fazer você vender bem, que você se destacar, você fidelizar seus clientes e tal. A gente tem que pensar em formas de se profissionalizar, em pensar como negócio. Você não é só aquela pessoa que faz um docinho, você é uma confeiteira, você é uma empreendedora de confeitaria, entendeu? Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse olhar e pensar o que a gente pode fazer, quais são as ações que a gente precisa para a gente demonstrar isso pro nosso cliente. Porque uma coisa é a gente ali no discurso e outra é a gente demonstrar, né, através das nossas atitudes, dos nossos produtos, da nossa apresentação pessoal, enfim, tudo isso parece que não, mas tá envolvido, tá? Então, hoje, né, o tema que eu tava falando pra vocês é sobre o cardápio adaptável. E aí que nem eu falei, eu vou falar um pouco de como funciona aqui pra Doceirice, tá? Então, o que eu quero trazer hoje? Aqui os pontos que eu coloquei, só pra ir me baseando aqui, pra não perder o fluxo, porque eu falo pra caramba, gente. Então, só pra não perder a linha de raciocínio, né, do que eu preciso seguir aqui, que nem eu falei, pra não deixar de falar nada pra vocês. Então, eu quero falar sobre os produtos em si, sobre embalagens, sobre como se destacar, né, que eu tava falando, e aí, finalmente, como que a gente monta o cardápio, tá bom? Então, por exemplo, vamos falar de produto, né, que eu vou seguir aqui a minha ordem, que nem eu falei, só pra não perder a linha de raciocínio. A primeira coisa que tem que pensar quando fala de produto é ter uma boa margem de lucro. Isso quer dizer o quê? Você calcula todos os custos que você tem para fazer aquele produto e por quanto você consegue vender. Então, por quanto que entra de dinheiro no seu bolso de lucro depois da venda dele, tá? Então, você vai pensar sempre nos produtos que você consegue essa maior margem, tá? Que são mais comercializáveis, é lógico, tá bom? Você tem que pensar também, um segundo ponto, em produtos práticos. Produtos que são, assim, poucos processos, poucas etapas, que você consegue fazer de papum, assim, sabe? Não vai pegar aquela receita que é super difícil, trabalhosa, né? Porque você não consegue replicar muito, você não consegue escalar esse produto. Então fica mais difícil. Então você tem que pensar em receitas que são mais práticas de se fazer, tá bom? Terceiro ponto, ainda sobre produto, tá? Doces congeláveis. Então, você tem que entender as técnicas de congelamento, de descongelamento, para você saber o que você pode deixar congelado para otimizar a sua produção, né? Tipo, deixa estoque, porque se eu consigo atender uma encomenda de última hora, eu consigo antecipar, né, a produção, e aí mesmo que eu trabalhe sozinha, eu consigo dar conta de todos esses pedidos, principalmente perto das datas comemorativas, onde a nossa demanda aumenta, né? Então a gente sempre pensa, eu acho que hoje já desmistificou muito o preconceito sobre congelamento, né? Eu acho que anos atrás era muito pior quando surgiu, quando a gente falava que era algo congelado, automaticamente a gente já associava a falta de qualidade. E não é isso. Quem pensa assim ainda precisa estudar um pouco mais a respeito desse assunto, porque você fazendo a técnica correta, que nem eu falei, tanto para congelar quanto para descongelar, você consegue manter o mesmo padrão de qualidade dos seus produtos, como se eles estivessem fresquinhos, feitos na hora, tá bom, gente? Então, assim, o congelamento também é uma ótima estratégia quando a gente pensa nos produtos que a gente vai colocar ali no cardápio, tá bom? Bom, claro que a gente não pode deixar de falar de produtos que tenham uma boa aceitação de público. Você não vai pensar como que eu vou montar um cardápio que eu adapto pro ano inteiro? Você não vai pensar em algo que é muito pontual ou que um ou outro gosta, enfim, algo muito específico. Você tem que pensar no produto mais geral, aquele produto que agrada a todo mundo, que, tipo, não tem quem não goste,
sabe assim? Então, esses produtos você vai selecionando, vai pensando, vai fazendo uma pesquisa do que outras pessoas vendem, do que seus clientes pedem, o que mais você mesmo mais vende. E aí, através disso, vai falar, opa, esse produto tem uma boa aceitação, tá bom? E tem que ser um produto também, um outro ponto importante. Vocês estão anotando tudo isso? Eu tô falando muito depressa? Que nem eu falei, eu falo muito e muito rápido. Então, se eu tiver muito rápido aqui, vocês falam, vai devagar pra gente acompanhar. Tá bom? Produto que vocês tenham intimidade. O que eu quero dizer com isso? Não vai pegar uma receita que você acabou de aprender, que você ainda não tem uma segurança em fazer, assim, que não vai dar muito certo. Então, produtos que você tenha intimidade. A Mara falou que tá ótimo. Ai, obrigada. Porque eu vou me atropelando aqui, eu sou uma pessoa ansiosa, e aí eu tenho medo de passar um conteúdo que é importante, né, que é muito, que eu falei, muita coisa pra abordar e passar batido de algum ponto e vocês não pegarem, tá bom? Bom, produto que você tenha intimidade. Então, um produto que você faz de olho fechado, sabe? Que você já bate o olho, você já, na hora que tá fazendo, isso aqui acho que não vai dar certo hoje, você já consegue corrigir. Então, um produto que você tá super acostumado a fazer, super familiarizado, tá bom? E aí, se você pensar também em algo assim, pontual que eu quero me destacar, tá? Então aí é uma exceçãozinha, tá? Vamos fazer um mero parênteses aqui dentro desse assunto de produtos. Quando você pensa, fala, não, eu quero arrebentar a boca do balão, você vai para alguma modinha, né? Algum produto trend aí do momento, né? Então, por exemplo, há uns tempos atrás, a gente só falava de ninho com Nutella, né, gente? Nossa senhora, era só Nutella pra tudo quanto é lado. Agora, né, agora não, né, de uns tempos pra cá, que a gente fala muito de pistache, né? Pistache tá o boom ali do momento, é o mood, né? Então, você precisa surfar também nessa onda. Ofereça alguma coisa de pistache. Dei o pistache aqui de um exemplo, porque vocês sabem que é uma das coisas que tá bombando por aí, principalmente o pistache, né? Então, você quer se destacar, quer trazer alguma coisa? Traga algo que esteja naquele boom do momento, tá bom? Então, assim, falando dos produtos, vou fazer uma repassada aqui de tudo que eu falei. Produto que tenha uma boa margem de lucro, produto que seja prático de fazer, que seja poucos processos, poucas etapas. Produtos congeláveis, né, que você consegue otimizar a produção, ter sempre de pronta entrega para conseguir atender seu cliente. Mesmo que você tenha uma demanda alta, mesmo que você trabalhe sozinha, você consegue otimizar a produção congelando, tá? Produto com boa aceitação do seu público, né? Não, que nem eu falei, não é aquele produto exceção que um ou outro só gosta. Você vai pegar produtos que vendem bem, aquele que agrada a todo mundo. Uma receita que você tenha intimidade para fazer, que nem eu falei, que você tá super familiarizado, que você não vai ter um grauzinho de dificuldade, ou que você começou a fazer agora, que você ainda não sabe se alguma adaptação dá certo. Então tem que ser algo que você já tá super acostumado, porque você se sente mais seguro em fazer. E para você ter um destaque, você usa algo pontual, algo ali do momento, alguma trendzinha que tá rolando. Boa tarde, chefe, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa tarde aí para todo mundo que entrou agora, tá bom? Então, eu acho que assim, sobre produtos, eu acho que esses são os principais pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Aí, vamos falar sobre embalagens. Tá aí tudo bem? Me fala se tá tudo bem. Ninguém deu coraçãozinho, não fez sentido pra ninguém tudo isso que eu falei. Vai expressando aqui pra eu saber se tá indo bem, se tá fazendo sentido pra vocês, se vocês concordam, discordam, gostam dessas ideias, enfim. Então vai acenando aqui pra mim de coraçãozinho ou escrevendo alguma coisa nos comentários pra gente interagir, tá? Tanto se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pra gente fazer essa troca aqui, tá bom, gente? Isso aqui é um bate-papo, né, que eu quero trazer. Não assim, não ia falar de uma maneira informal, mas não é informal que eu quero dizer. De uma maneira mais dinâmica, sabe? Que realmente uma troca aqui, uma conversa que a gente precisa ter, tá bom? Bom, vamos entrar no tópico agora de embalagens, né? A gente falou sobre os produtos, agora vamos falar sobre embalagens. Embalagens, você pode ir por duas linhas.
vamos pensar nas datas comemorativas que a gente estava falando. Ou você pega embalagens que já são temáticas, por exemplo, caixinha de Dia das Mães, coisa de ovo de Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mulheres, Dia dos Professores, etc e tal. Então, ou você vai para essa linha temática, ou você vai para as neutras, ou seja, uma caixinha branca, uma caixinha craft, transparente, enfim, que não tenha tema, né, de nenhuma data específica. E você acaba personalizando de outra forma, através como? De fita, de tag, adesivo. Então você personaliza aqueles carimbos que você coloca, cortadores, enfim, você vai tematizar de acordo com a data comemorativa que você está trabalhando, através dessas coisas. Ainda, né, lógico, para quem acho que já trabalha há algum tempo com confeitaria, que já pode fazer um investimento mais alto, a minha sugestão é trabalhar com embalagens personalizadas suas, né, que tenha a sua marca, tá? Então aí, independente de qual data comemorativa você tá falando, você vai vender na sua embalagem, tá? Então tem essas 3 temáticas: Dia das Mães, Dia dos Pais, Professores, Páscoa, Natal, etc. As neutras, que você consegue usar o ano inteiro, e aí personaliza, né? Personaliza não. Você adapta para aquela data específica com fita, com tag, com adesivo, carimbo, cortador, etc. E ainda a sua própria, da sua marca. Eu falo que tem que já trabalhar algum tempo na confeitaria, por quê? Pra gente fazer uma embalagem que seja personalizada, uma caixinha, uma sacola, etc., você tem que fazer um investimento mais alto. Porque normalmente precisa de uma quantidade maior que você vai mandar fazer, você não vai mandar fazer só 100, entendeu? Você tem que fazer alguns 1000. Então você tem que ter um fluxo de caixa bom o suficiente para que você consiga investir um espaço físico onde você consegue guardar tudo isso em estoque, né? Que não te atrapalhe. Senão, imagina, entre os pacotes de caixa sai você, né? Porque aí não cabe todo mundo. Então, assim, você tem que pensar em tudo isso. Então, é um segundo momento. E como que você pode... Ah, não, mas eu quero colocar minha marca e tal. Como que você pode fazer? Eu faço assim até hoje ainda, tá? Se Deus quiser, eu quero logo muito mais em breve também já mandar fazer pelo menos a sacola com a marca da Doceirice. Mas você pode fazer adesivos, você pode fazer fita personalizada com a sua marca. Vamos supor, você entrega o seu doce na sacola, você cola um adesivo do lado de fora na sacola. Então, tudo isso tem um investimento mais baixo e você já consegue entregar algo com a sua marca, tá? As datas, assim, que eu mais faço, tipo tagzinha personalizada, é Dia das Mães, Páscoa e Natal. Então, aí, normalmente, eu mando fazer uma tag específica dessa data, falando: ai, Feliz Natal, Feliz Páscoa, Feliz Dia das Mães, enfim, tá bom? Eu faço lá e coloco na embalagem do lado de fora, né, junto com, na hora que você tá fechando ali a embalagem do seu doce. Então, voltando aqui, vamos recapitular. A gente falou sobre os produtos, todos aqueles tópicos. Ivânia tá falando, depois você pode me mandar o link que você disse do rolo de etiqueta? Me chama no... Isso que você tá falando é dessa live aqui que eu falei agora? Ou da live anterior, quando eu falei onde eu mando fazer meus adesivos? Me confirma aqui. Porque aí onde eu mando fazer, me chama no direct depois, quando acabar aqui a live, só pra você não sair aqui da live, não perder nada. Me chama lá que eu te passo, tá bom? A empresa que eu costumo trabalhar com isso. Isso, foi da outra live, então é isso mesmo que eu tava pensando. Eu te passo tá bom? A gráfica que eu trabalho. Então a gente falou sobre produtos, a gente falou sobre embalagens. E aí, eu quero entrar, tá indo tudo bem? Tranquilo? Quero entrar em outro tópico que é importante também, sobre como se destacar. Mara falou que também quer, então me chama depois. Só para vocês não saírem daqui da live e eu também não correr o risco de esquecer de mandar, tá bom? Me chama lá ou no WhatsApp que aí eu mando para vocês, tá bom? Como se destacar. Uma coisa que eu quero falar, tá? E que como eu penso, tá? Produto de qualidade não é diferencial, gente. É obrigação. Você prestar um bom atendimento pro seu cliente não é diferencial. É obrigação. Isso é a minha opinião. Por quê? Porque se você tá ofertando algo, vendendo algo, um produto,
aliado, sempre tem um serviço, né? Porque você tá se prestando ali o atendimento pro seu consumidor, pro seu cliente. Você tem que tratar bem. Senão a pessoa não volta, você concorda? Então, assim, é questão de educação, é questão de princípios, não sei, questão de ser tratado, você tratar como você gostaria de ser tratado. Então, pra mim, esse é o princípio de um bom atendimento e um produto de qualidade não é diferencial, tá, gente? Então, vamos começar por aí, tá? Porque tem gente que fala, meu produto é de super qualidade, eu uso bons ingredientes. Se você quer vender, é o mínimo que você pode fazer, né, gente? Então, assim, pra mim, isso não é diferencial. Então, como que você se diferencia do tanto de gente que tá fazendo a mesma coisa que você? Eu acredito muito na questão de experiência do cliente, tá? O ruim é que, assim, ficou meio banalizado esse termo, né? Virou meio clichê, que todo mundo fala, todo mundo não sei o quê, mas nem todo mundo realmente aplica. Então, a experiência do cliente vai desde a primeira vez que ele fez o contato com você, como que você recebeu, como se você, a sua maneira profissional de falar, o que você ofereceu, se foi imediato, se não foi, se atendeu bem, se não foi, entende? Então, desde esse primeiro contato que o cliente faz, até como que é a entrega, como que é ali todo o processo, como você ofereceu tudo aquilo que ele estava esperando, você soube atender as necessidades que ele queria. Aí entra o óbvio, né, que nem eu falei, a questão de entregar um produto de qualidade e você superar expectativa. Então, quando você supera a expectativa de alguém que tá ali esperando, você tá esperando só ali o A, você entrega o ABC, a pessoa vai ficar surpresa, a pessoa vai ficar feliz, ela vai gostar, ela vai voltar, ela vai indicar. E ainda digo mais, conforme você vai trabalhando isso com o seu cliente a cada pedido que acontece, você vai não só fidelizando, mas eu acho importante você transformar os seus clientes em fãs. O que eu quero dizer? E aí vai muito além, que nem eu falei, de um produto de qualidade. É quando ele se identifica com você, com a sua marca, com os seus valores, entendeu? Então ele sai falando bem, fazendo uma propaganda super positiva de você, sem, assim, receber nada em troca, né? Você não precisa estar fazendo uma campanha de, indique, ganhe, etc e tal, sabe? Você... Desculpa, perdi o fio aqui. Fui ler aqui alguma coisa que você estava escrevendo e aí quem apareceu eu acabei perdendo o fio. Então, ele vira um fã da sua marca, né? Então, ele já fala de você de uma maneira muito mais espontânea do que você pedir ou fazer qualquer campanha para que isso aconteça, tá? E isso você consegue, através, eu falo que aguçar os 5 sentidos, né? Então, através do visual, através do olfato, através do tato, através do sabor, enfim. Então, você fazendo uma apresentação que enche os olhos, que encanta, de novo, que supera expectativa, quando a gente trabalha com confeitaria ou qualquer coisa, principalmente de gastronomia, né, de comida, a gente tá falando, a gente come com os olhos, gente. Então, tem que estar bonito. Se não tá bonito, você já nem tem vontade de comer. Porque automaticamente o seu cérebro já vai associar, se tá feio, ele não tá gostoso. Entendeu? Então, assim, em primeiro lugar, a apresentação em si do seu doce tem que estar bonita. E a embalagem, onde você vai fazer a entrega, conta muito. Porque justamente você já vai criando aquela expectativa da pessoa abrir, sabe? Falar, nossa, que carinho que a pessoa teve pra montar tudo isso, que cuidado. E aí justamente passa o seu ar de profissionalismo. Então tudo isso é transmitido de uma maneira subjetiva à pessoa, entendeu? Quando eu falo de experiência do cliente, é você sair do mínimo obrigatório e já ir pensando nesse outro degrau acima, tá bom? Como que você estimula tudo isso? O cheiro, então, por exemplo, você fez você vai entregar um bolo, você procura fazer o bolo o mais próximo possível, bolo caseiro, por exemplo, mais próximo possível da entrega, que ele ainda esteja meio morno, porque aí a hora que a pessoa abre a tampa ou abre a caixa, enfim, vem aquele cheirinho, sabe, de bolo fresquinho, de bolo quentinho, ela já vai ter vontade de comer também, entendeu? Então, você aguça através do cheiro. Para quem não trabalha com comida, por exemplo, põe aqueles cheirinhos, aromatizadores, enfim, né, em alguma coisa. O tato, então,
o tato, a pessoa sente ali sabor, óbvio que nem eu falei, seu doce tem que estar gostoso, então você atiçando, aguçando todos esses sentidos vai causar uma conclusão que é uma boa experiência no cliente. E quando você faz um over delivery, o que isso quer dizer? Quando você supera as expectativas, quando você entrega mais do que a pessoa tá ali esperando mesmo. E isso pode ser como? Sei lá, a pessoa pediu 1 cento de docinho, você entrega o cento e entrega uma caixinha a mais. Principalmente que se for festa, normalmente o dono, né, o anfitrião da festa, às vezes é difícil comer ali, porque tá preocupado em servir todo mundo e tal. Então acaba, às vezes, não conseguindo comer durante a festa. Fala, isso daqui eu preparei pra vocês poder saborear depois com mais calma, né, depois que a sua festa acabar. Chinelos customizados tá falando, também quero, por favor, do adesivo, né? Me chama, por favor, no direct aqui, tá bom? Então, você... Hoje... o over delivery. Você tá entregando mais, né? Você entregou a quantidade um pouquinho a mais. Você, que nem eu falei, você trabalhou toda a apresentação de embalagem, de tudo pro seu cliente. Você entregou um bilhetinho escrito à mão. Foi preparado especialmente para você com muito carinho, espero que goste, que seja um aniversário inesquecível, enfim. Aniversário, você vai fazer o bolo pra pessoa, manda uma vela, porque às vezes as pessoas esquecem de comprar a vela para cantar parabéns. Acontece muito, tá? É raro, mas acontece muito. Então você manda já uma vela, fala, eu soube que essa comemoração que vocês estão fazendo é para celebrar o aniversário de fulano, então tô mandando uma velinha para você. Então é tudo isso. Isso é o over delivery, você entregar mais do que a pessoa tá esperando. Tudo isso também causa uma boa experiência no seu cliente. E que nem eu falei, o cliente que tem uma boa experiência com você, ele não só volta a comprar com você, como ele te indica para outras pessoas e vira seu fã. Quando a pessoa vira seu fã, gente, é o patamar aqui mais alto que você pode atingir, porque essa pessoa vai te defender com unhas e dentes para quem for. Quem estiver atacando você de qualquer coisa, vai falar, não, ali eu conheço, eu sei que tem qualidade, eu sei que não trabalha desse jeito, eu sei que não é assim que funciona, entendeu? Então isso faz muita diferença, gente, tá? Quando a gente tá lidando com o público, a gente tem que pensar nisso tudo, tá bom? Bom, vamos recapitular de novo, né? Falei sobre os produtos, sobre as embalagens, falei também como se destacar, né? Agora por último. E aí, como que eu monto um cardápio, tá? Então, assim, por exemplo, vamos falar sobre Páscoa, né? Que a Páscoa todo mundo já tá pensando, já tá trabalhando, já tá estudando, enfim. Que a Páscoa, apesar desse ano ser só em abril, quase no fim do mês, a gente já fala pra gente já poder se preparar. Porque para quem trabalha com chocolate é a principal época do ano, né? É a data mais lucrativa, né, pra gente que trabalha com isso. Então, o primeiro lugar que eu faço, eu pego um balanço do que eu vendi o ano passado. Eu sempre, quando acabou ou enquanto tá rolando, se eu tenho alguma dificuldade, eu já vou fazendo umas observações. Eu já vou lá colocando as minhas anotações, um bloquinho de notas, tipo, putz, isso aqui na prática ali, né, de pedidos não tá muito funcional, porque tem muitas etapas, tem muitos processos, então não me permite uma mão de obra agilizada, sabe? De repente de atender algo de última hora, ou mesmo para atender em escala. Então, isso aqui não foi legal. Um sabor, de repente, que você colocou e que vendeu super bem. Enfim, vai anotando tudo que você acha de importante, o que foi bom e o que foi ruim. Porque isso é um histórico, porque no ano seguinte, às vezes você não vai lembrar de alguma coisa, e quando você relê ali tudo que você anotou, você fala, opa, é verdade. E aí, o que não foi bem, ou você elimina, ou você ajusta, dependendo, né, do seu objetivo, do que você quer, e se foi tão ruim ou não, né? E o que foi bom, você procura melhorar ainda mais. Então, primeiro que eu já estipulo metas e um objetivo ali para cada campanha, melhor do que o ano passado, porque a cada ano eu tenho mais clientes, então, teoricamente, eu vou ter mais pedidos, eu vou ter um faturamento maior. Então, a minha meta é sempre de crescimento, sempre vender mais do que o ano anterior. E o que eu vou fazer para isso, né? Então, é aí que a gente começa a pensar, por isso que é importante anotar o que deu certo, o que não deu. Eu monto também
Bom, vou falar sobre isso depois, calma aí. Eu dou uma olhada também no estoque. É que isso eu não anotei aqui, tomara que eu não esqueça. Cronograma, anota aí, só pra eu não esquecer, porque aqui eu não anotei, mas eu falei, putz, eu tenho que falar sobre o cronograma. Estoque. Eu vou no meu estoque e falo, o que eu tenho pra esse ano? Então, embalagem que sobrou, insumos, coisa que eu preciso, putz, isso aqui tá parado e estoque parado é dinheiro perdido. Então, isso aqui eu preciso dar saída. O que eu posso oferecer no meu cardápio pra utilizar isso que tá aqui parado? Então, você cria algo diferente do que você tinha feito pra, de repente, a pessoa não lembra. Ai, gente, desculpa. É rinite. Pra pessoa, né, não achar que é o mesmo produto, que tem alguma coisa de diferente. Então, como que você vai trabalhar de uma maneira diferente aquilo que você já tem, tá? Cronograma, né, que eu queria falar. Cronograma é o seguinte, como que eu monto também. Páscoa 20, vamos falar de Páscoa, né? 20 de abril, eu faço de trás pra frente, pra eu ter certinho o tempo que eu preciso. Né? Com quanto tempo antes eu preciso começar? Né? Então eu começo, o meu primeiro ponto ali é você identificar as tendências do que está acontecendo, as novidades que você quer trazer, os seus clássicos que não podem sair de jeito nenhum do cardápio. O que meu público mais gosta, o que não gosta. Então eu vou pensando em tudo isso para você pensar que produtos você vai oferecer, que embalagens você precisa comprar e como vai ser a sua estratégia de divulgação. Então, quando eu falei do cronograma, é você fazer de trás para frente para falar, eu tenho que fazer foto, eu tenho que fazer ficha técnica, daí fazendo tudo isso, você sabe o quanto que vai custar, então eu tenho que fazer a precificação. Esse ano, gente, chocolate tá nas tampas o preço, né, gente? Tá quase o triplo do valor do que a gente costuma pagar. Então, a gente tem que pensar, vai ser um ano muito atípico, tá? Eu acho até arrisco dizer que vai ser, acho que mais desafio do que o ano da pandemia. Porque, pelo menos pra mim, e eu vi que pra muita gente também aconteceu isso, quando aconteceu a pandemia, as pessoas não podiam sair, né? Então, intensificou a quantidade de pessoas que começou a pedir artesanal, porque elas não podiam sair para comprar. Então, elas encomendavam com quem já sabia que fazia, né? Então, muita gente conheceu meus produtos e se tornaram clientes ali, naquela Páscoa, porque não sei se vocês lembram, foi um pouquinho antes da Páscoa, né, de 2020 que começou. Então, acho que foi comecinho de março, finalzinho de fevereiro, não lembro agora. Mas eu lembro, assim, que eu já tinha comprado o estoque de Páscoa e eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse tanto de quilo de chocolate agora? Então, primeiro me deu um desespero e aí você respira e fala, não, vamos deixar rolar, calma. Faz tudo aquilo que você tinha combinado de fazer, né? Quais foram as suas estratégias. E eu fui seguindo aquilo, né, que eu já tinha pensado. E no fim, foi um dos melhores anos pra mim. Que nem eu falei, o pessoal aumentou o número de clientes, de pedidos. Enfim, foi um ano muito, muito bom. Só que agora, o desafio é o preço do chocolate. Então, o que eu acho? Assim, com 10 anos aí de experiência de Páscoa. As pessoas não vão deixar de presentear, tá? Então as pessoas vão comprar. Só que, provavelmente, não vai ser num tamanho maior. Vai ser um tamanho menor. Então ninguém vai deixar de dar presente, mas vai dar algo menor. E aí você tem que pensar em produtos que vá menos chocolate. Que você coloque mais recheio. Para os ovos de Páscoa especificamente, eu não uso cobertura. Eu acho que cai a qualidade. A cobertura eu uso aqui na docerice, mas eu uso quando eu vou banhar alguma coisa. Vou banhar um pão de mel, vou banhar uma trufa, vou banhar um bombom. Ou seja, o sabor principal, mais forte, que vai se destacar é o recheio, é o que tá ali dentro. Não é o chocolate, tanto a casquinha do lado de fora. Então eu ainda uso cobertura. E aí eu uso uma cobertura com uma marca de qualidade e eu uso normalmente a blend, porque a blend é uma mistura, pra quem não sabe, blend é a mistura sempre de dois produtos. No caso do chocolate é a mistura do meio amargo com o ao leite, porque o ao leite normalmente ele é mais doce, então ele passa meio que um gosto
às vezes, residual ali de uma gordura ou de muito açúcar, enfim, né, muito doce. Então, quando você usa o blend ou até o próprio já meio amargo direto, eu acho que você ganha um pouquinho mais de qualidade também, mesmo usando cobertura. Então, e as coberturas, obviamente, evoluíram muito de qualidade de anos pra cá, desde que elas surgiram até, né, hoje. Eu lembro que quando a minha mãe fazia, nem chamava cobertura fracionada, chamava chocolate hidrogenado. Quem que é dessa época aí? Porque eu lembro que eu ia comprar com a minha mãe, e aí era chocolate hidrogenado, gente. Aquele gostinho, não quero falar mal, mas, né, de moedinha, de guarda-chuvinha. É isso, né, gente? E não é a qualidade do que eu ofereço. Principalmente, de novo, falando, quando se trata de um ovo de Páscoa, onde o principal ali é o chocolate. Né? Mesmo que seja uma casca recheada, você sente muito mais o gosto do chocolate. Então, eu não vou usar a cobertura, mesmo com o preço aí que tá os ovos. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar mais ovos recheados, vou trabalhar ovos num tamanho menor, vou trabalhar outros tipos de lembrancinha. Então, por exemplo, eu sempre faço algo específico para criança, né? Porque sempre, óbvio, me procuram. O que você tem para criança? Então, eu já fiz ovo M&M, já fiz ovo... Nossa, acho que eu nem vou lembrar agora de todos. Boa tarde, há mais de 30 anos e quero voltar. Hoje vendo bolo, mas a casca tem que ser chocolate bom, né? Exatamente. Exatamente, eu não consigo... Tem muita gente que trabalha com cobertura porque oferece um preço mais acessível, né, para comprar. Então, isso depende muito do público que você tá trabalhando, mas o público que eu conquistei ao longo desses anos não aceita ali cobertura. Ele sabe diferenciar o que é um chocolate nobre e uma cobertura. Então, é aquela coisa, gente. Quem quer, eu acho que tá acompanhando aí o movimento do mercado. Vai pagar, porque assim, não tem o que fazer. Não tem como a gente absorver... absorver? Absorver, tá certo, né, gente? Todo esse custo. A gente tem que repassar isso na precificação pro cliente, né? A gente não pode ficar no prejuízo e pagar para trabalhar, né? Que eu falei, a Páscoa é o momento da data lucrativa, mais lucrativa do ano, né? Então, você tem que aproveitar esse momento também, não é? Nossa, vou me aproveitar e cobrar o olho da cara. Quanto custa, moça? Um rim. Pode ser 2 também. Não é assim. Mas você precisa precificar de acordo. Eu também sempre usei o nobre e consegue vender sim. É aquilo que você falou, vira um fã seu. Exatamente. A pessoa já conhece o seu padrão de qualidade, então ela confia naquilo que você está fazendo. Então, você não vai cair de qualidade para se adaptar. É a minha opinião, tá, gente? É a minha estratégia. Eu não vou fazer isso. Tanto que eu lembro que teve uma época, até chegaram a me propor lançar uma segunda linha, uma linha B. Né? Que nem, por exemplo, a Copenhagen e a Cacau Brasil. Mas a Copenhagen tem a Cacau Brasil, né? Que é uma linha mais popular, né? Por que você não faz isso também? Não, porque assim, eu posso até gerar uma dúvida para quem já é meu cliente, que compra ali o meu produto, de nossa, a Vanessa agora tá caindo qualidade. Nossa, a Vanessa agora quer vender ali pra fulano também, não sei o quê, e tá usando algo de menos qualidade aqui. O sabor não vai ficar igual. Será que ela tá fazendo isso no outro também? Então, sabe, eu não arrisquei correr esse risco, né, de passar por isso e as pessoas colocar em questão a minha credibilidade, né, o meu padrão de qualidade, tá? Então, não lanço linha B e não vou trabalhar com cobertura. Então, voltando, qual vai ser a minha estratégia? Eu não sou muito fã de fazer aquelas duplinhas ou trio de mini ovos, mas esse ano vai ter, tá? Eu ainda tô estudando que sabores, e justamente se é duplinha, se é trio, se é de 30 gramas, se é de 50, enfim. Ovos menores, né, para que você use menos chocolate, mais recheio. Recheios que não são chocolate em si, em barra. Se você usar, por exemplo, um cacau em pó, 100%, você já reduz muito, muito, muito o seu custo, tá? Então, você vai procurando alternativas de como você consegue ainda oferecer algo de qualidade, que seu público está acostumado, mas que você não tenha tanto custo, para você também não precisar
cobrar, vamos supor, eu cobrava, sei lá, 50 reais nesse ovo, agora eu vou ter que cobrar 120. Porque aí as pessoas vão estranhar muito também, tipo, nossa senhora, tudo bem que teve aumento, mas não é pra tanto, entendeu? As pessoas não vão entender. Quem entende é a gente, que tá lidando com isso todos os dias, que vai, chega na loja, cada vez tá um preço a mais, né, pra comprar chocolate. Então a gente sabe disso. As pessoas veem normalmente aquilo que tem no mercado, né? Pelo menos assim, do meu patamar aqui, do meu olhar, é assim que acontece. Quem tem a experiência de fazer a compra das marcas, é você, não é seu cliente, né? É a gente que tem que passar e transmitir isso pro cliente. Então, enfim, tá fazendo sentido aqui pra vocês? Porque eu vou dar algumas opções, né? Alguns exemplos de alguns produtos que eu consigo ter no cardápio o ano todo, que eu trabalho o ano todo e que eu tematizo de acordo com as datas comemorativas. Tenho vários, mas eu vou citar 3 principalmente, tá? Que se encaixam em todos aqueles parâmetros que eu falei pra vocês. Que são práticos, que tem boa margem de lucro, que são congeláveis, que o meu público aceita super bem, né? Que nem eu falei, que eu vendo o ano todo. E que eu tenho muita intimidade em trabalhar, porque eu faço isso o tempo todo. Que é o pão de mel, o brownie e biscoito. Aquele biscoito amanteigado. Esses 3 produtos você consegue trabalhar o ano todo. Você trabalha de uma maneira padrão no seu cardápio tradicional, né? Que ele fica fixo ali o ano inteiro. E nas datas comemorativas, você dá uma diferenciada. Então, por exemplo, o pão de mel. Na hora que você tá banhando ali no chocolate, né? Você tá fazendo a casquinha ali, a borda. Você coloca aqueles confeitinhos de açúcar de Páscoa, alguma coisa de pasta americana ou de açúcar, enfim. Você dá uma diferenciada ali. Na embalagem, que nem eu falei, então você coloca numa caixinha de Páscoa. Não vou comprar, vou usar as embalagens brancas e então você põe uma fita escrito Feliz Páscoa, você manda fazer uma tag, então na hora que você, na hora que eu tô embrulhando, todos os meus doces, eles são presenteáveis, então ele vai com uma embalagem que fica com carinho de presente, então vai sempre com uma fita de cetim ou aquela de tipo mais voal, enfim, uma fita bonita, né, trabalhada, que de novo, a pessoa percebe que você teve um carinho, um cuidado em escolher aquilo, né, que não é aleatório ali, qualquer uma que você pegou, porque era mais baratinho, não, você pensa nesse carinho, como que você gostaria de receber, né, então você faz as escolhas sempre pensando assim. Tá? Ainda dentro do pão de mel. Então, por exemplo, eu normalmente vendo individual e caixinha com 3. Né? É Dia das Mães. Pô, você vai lá, coloca uma caixa vermelha, uma fita vermelha, coloca ali na cobertura, você faz aqueles risquinhos de chocolate por cima, coloca uns coraçõezinhos, pinta, banha no chocolate branco e coloca algo escrito em vermelho, por exemplo, Feliz Dia das Mães. Enfim. Aquelas letrinhas de chocolate também você pode colocar, né, que você pega já o molde. Então, cortadores, de repente você pode comprar forminha em formato de coração, Dia dos Namorados, enfim, e já assa naquela forminha de coração. Então, é o mesmo produto, a mesma receita, vocês estão entendendo? Adaptando para aquela data específica, né? Páscoa, né? Vamos falar de novo de Páscoa. Comecei falando e eu não concluí o que eu gostaria. Que eu sempre monto algo específico para criança. Normalmente eu faço o kit confeiteiro, que as crianças amam. E aí, vou te falar, já teve kit confeiteiro anos seguidos. E as pessoas, tipo, que se engana quem... mas eu já dei esse. Não, eles continuam comprando, tá? Porque tem uma aceitação maravilhosa das crianças. As crianças amam fazer kit confeiteiro. E aí, Nossa, caiu o botão do meu doma. Desculpa. Ai, eu só escutei o barulho aqui, ele saiu voando. Depois eu vejo. Mas as crianças gostam de montar, delas colocarem a mão na massa, delas montarem o próprio ovo. Então você pode fazer tanto tipo a casca do ovo, e aí você coloca vários recheios, vários confeitos e a criança monta. Mas um que deu super certo pra mim, e esse ano eu vou fazer bem provável, ainda não defini o cardápio, tá? Por isso que eu tô falando bem provável. Ao invés de fazer ovo de Páscoa, eu fiz bolo de cenoura. E aí eu comprei uma forma, que vocês sabem aquela forma ballerine, que é a forma de bolo piscina? Só que em formato de coelho. Gente, ficou tão fofo. Eu assei o bolo de cenoura nessa forma, e na hora que você desenforma, ele fica com uma cavidade em cima,
onde você vai lá e coloca a cobertura, né, que é o famoso bolo piscina. Esse tipo de forma é uma forma específica que você compra e chama ballerine, né, que eu tava falando. E aí era do tamanho, era assim mais ou menos, acho que uns 20 centímetros, e em formato de coelhinho de coelhinho, né? Então eu coloquei numa caixa, e aí o que eu coloquei? Um brigadeiro bem cremosinho, porque, né, bolo de cenoura e brigadeiro tem tudo a ver. Então eu coloquei já numa manga de confeitar o brigadeiro lá dentro. E aí a criança, a mãe, né, só corta ali a pontinha pra ela colocar a cobertura ali no bolinho. E coloquei vários confeitos. Eu coloco normalmente um tipo de granulado de chocolate normal, um colorido, M&M, bala de goma, enfim, tudo que é mais marshmallowzinho. Aí a criatividade aí segue adiante, você coloca aquilo que faz sentido pro seu público, pro seu bolso, que vai vender, etc e tal, né? E óbvio que combina ali com aquele produto que você tá vendendo. Então, assim, você vai pensando em alternativas de como substituir o chocolate, é isso que eu quero dizer. Então, pra criança, por exemplo, o kit confeiteiro com bolinho de cenoura, e as mães amam, né? Porque justamente é algo que tem uma carinha mais saudável, né? Do que o puro chocolate, porque também criança ganha tanto chocolate, come tanto açúcar nessa Páscoa. Então, assim, o que você consegue definir, muitas chegaram pra mim e falaram, Vã, o que você tem esse menorzinho que tenha menos quantidade de açúcar? Porque, nossa, ele já ganha tanta coisa e tal. Então, um bolinho sempre cai melhor do que o chocolate puro, tá bom? Além do que eu tava citando, né? Eu falei de 3 produtos que eu consigo trabalhar o ano todo no cardápio fixo tradicional, quanto adaptar para datas comemorativas. O biscoito caseiro, e aí o biscoito, você tanto trabalha, de novo, a embalagem do lado de fora, quanto os cortadores, os carimbos. Então, eu vi um aqui, eu ainda não tenho, eu quero comprar. Biscoito, um cortador em formato de coelhinho. Então, os biscoitos caseiros vão ter formato de coelhinho. Aí você só dá uma banhadinha assim de leve, de repente em uma das orelhinhas, sabe, do coelhinho, coloca uns confeitinhos por cima pra ficar um charme, ficar coloridinho, né, chamar atenção e tal. Então, você vai trabalhando com esses formatos diferentes, tamanhos e formatos diferentes, quantidades diferentes dentro de uma caixinha, tá? É assim que você vai diferenciando os seus produtos de sempre, que você não vai mudar a receita, o modo de preparo, mas você só vai adaptar tamanho, quantidade e formato para cada data. E o campeão, que eu acho que é o produto, na minha opinião, mais adaptável possível nessa vida, é o brownie. Gente, brownie você consegue fazer tudo que você pode imaginar. Brownie, você corta pedacinhos, você monta copo da felicidade. Você corta cubinhos, você banha no chocolate, você faz o brownie bites, né? Que é os bombons de brownie. Brownie, você consegue colocar uma camada fininha, você faz como base de torta, de sobremesa. Você consegue ainda montar como bolo. Ao invés de fazer massa de bolo normal, você usa massa de brownie. Que mais? Brownie quadrado com cobertura. Brownie mais fininho, tipo sanduichinho. Brownie em formato retangularzinho, assim como se fosse fatia de pizza, sabe? Então, gente, brownie dá pra você fazer de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. E não tem desperdício, porque ou você já assa menorzinho, mas eu não gosto, eu gosto de fazer na assadeira maior, porque quanto menor, mais chance dele ressecar, porque ele assa muito rápido. E o brownie, o grande diferencial dele, ele é sempre ser muito molhadinho, né? É uma casquinha crocante só por fora, por cima, e por dentro ele tá molhadinho, tá? Então você corre o risco de dar uma ressecada nele sem querer. Então, eu asso sempre na assadeira grande e corto no tamanho que eu quiser, né? E aí você usa, normalmente a bordinha fica uma casquinha um pouco mais sequinha mesmo, mas você não desperdiça não. Que nem eu falei, eu normalmente dessa casquinha, ou eu como, ou minha filha come, porque isso é maravilhoso com um cafezinho, com um chazinho, ou brincadeira, a gente não pode ter desperdício, vamos pensar em vender. A gente corta pedacinho e monta no copo da felicidade, porque copo da felicidade você tá ali colocando vários recheios, então ele já vai absorver a umidade também ali dos recheios que você tá colocando junto. Principalmente se você colocar um morango, por exemplo, que combina super, fica lindo, porque ficou contraste de cores e também de sabores e texturas, né? O morango ali com o brownie de chocolate, e fica demais. Casca de brownie vende muito bem, já fez? Sim!
Casca, mentira, não fiz. Mas sim, sei, a casca do ovo de Páscoa de brownie. Eu não fiz em formato de casca, mas eu já fiz ovo com brownie. Então era o ovo brownie da felicidade. O que era isso? Eu fiz a casca de chocolate normal, aí eu coloquei pedaços de brownie no fundo, eu coloquei um creme de leite ninho e morango por cima. Então era o meu brownie da felicidade em formato de ovo, né? Então, mas a casca era de chocolate normal, não era casca de brownie. Mas dá super para fazer e nem todo mundo conhece, então sim, ainda dá para trazer como novidade, né? E a casca do ovo é feita com o próprio brownie. Aí, claro, né, que tem que ter uma técnica diferente, você não pode só fazer a casca, você tem que dar uma selada com chocolate, né, e tal, mas dá super certo, fica uma delícia, você tá certinho, fica realmente muito top. Então, assim, eu acho que os 3 produtos que eu mais adapto... Bom, fora brigadeiro, né, gente? Brigadeiro também você consegue fazer de tudo quanto é jeito. Sabor, formato, ainda mais agora que tem os... não é cortador, os ejetores, né? Com vários formatos diferentes, carimbos, cores. Então, você também consegue tematizar de todas as formas os brigadeiros. Então aí caixinha de brigadeiro, Natal, né, rolou aquela guirlanda de brigadeiro, não sei se vocês lembram. Então são produtos assim muito fáceis de você trabalhar, que tem boa aceitação e de adaptar para cada cardápio. E como o chocolate tá caro, é uma boa opção, com certeza. Apesar de que o meu brownie vai muito chocolate. Muito chocolate e muita manteiga. Então, tem que ser muito estratégico no uso dele, né? Que você consiga um ótimo aproveitamento da sua receita para conseguir ter uma boa margem de lucro. Gente, alguma dúvida? O que eu falei aqui para vocês fez sentido? Ou não falei nada com nada? Do tipo, nossa, sério? Me fala o que vocês acharam aqui, porque essa é uma live que nem eu falei no começo, né? Que é a primeira vez que a gente vem falar sobre algo que não seja só trazer uma receita, né? Eu quero trazer uma outra visão, né? Pra gente ter trocas mesmo aqui, né? E que vocês consigam ir muito além da receita, né? Porque a confeitaria tá cada vez mais se profissionalizando, então você precisa se diferenciar, se destacar, né? E como que você consegue fazer isso através dos seus cardápios, né? Enfim, o tema principal é como fazer o cardápio adaptável, né, pro ano todo, mas eu quis abordar tudo isso que eu acho que uma coisa está muito interligada na outra. E se vocês gostaram, manda aqui pra mim, quando acabar a live, né, que eu falei que vai ficar salva, coloca nos comentários alguma sugestão de tema que vocês gostariam que eu falasse. Dentro tanto de estratégia de negócio, né, vamos falar sobre isso, vamos desmistificar algumas coisas, quanto também, óbvio, né, de receitas. Porque, que nem eu falei, agora o começo do ano é a hora mais oportuna da gente falar sobre estratégia, como que você quer que seja seu ano de 2025, o que você quer fazer de diferente de 2024, né? O que você espera, né, para esse ano. Então, eu queria muito, muito falar sobre negócios, né, de uma maneira geral, sobre a confeitaria, sobre estratégias, enfim, plano de ações aqui com vocês. Então, eu agradeço muito se vocês colocarem novas sugestões e que nem eu falei, coloca coraçãozinho se gostou desse tema e se a gente pode fazer mais, porque eu já tô definindo as aulas, né, do mês de fevereiro, tanto datas quanto temas, então aí vocês, eu gosto muito de ouvir o que vocês estão querendo. A Mara perguntou, o copo da felicidade vai brownies em pedacinhos e morango, e morango em pedaços, como dispor no copo? Obrigada pelas dicas preciosas, já estou me planejando. Obrigada. Ai, que bom, que bom. Fico muito feliz que vocês estejam aproveitando e que fez sentido, né? Tudo isso que a gente falou. Copo da felicidade. Eu monto, aquele copo bolha, né? Que tem a tampa, tipo de bolha mesmo. Aí eu coloco pedacinhos, cubinhos, pequenininhos, tá? 2 por 2, mais ou menos. 2,5 por 2,5 de brownie. Disponho ali uma camadinha desses cubinhos. Eu gosto de colocar o morango em contato com o brownie, porque o morango solta água, então o seu brownie vai ficar ainda mais molhadinho, ele vai absorver a aguinha do morango. E aí por cima eu uso um creme de leite ninho, que eu faço aqui, que é um recheio incrível, super coringa. Mas tem gente que põe, sei lá, brigadeiro branco, aí você pode pôr brigadeiro de pistache, brigadeiro ao leite, enfim, brigadeiro X.
né, do sabor que você quiser. Mas eu gosto muito da combinação do creme de leite ninho por vários motivos. Ele é uma base, ao mesmo tempo, mais neutra, mas com sabor sutil e delicado. Ele fica muito sedoso, cremoso. Tem contrastes de texturas e de sabores e de cores. Então, acho que super combina. Mas eu coloco ele por cima do morango, porque se você coloca o morango por cima do creme, na hora que ele soltar a água, ele vai umedecer seu creme também. Então, ele pode acabar abalando um pouquinho a estrutura ali. Entendeu? Você vai ver nitidamente a água soltando, né, no creme. Visualmente não fica uma apresentação bonita. Então ele em contato com o brownie já absorve direto a caldinha. Mesma coisa quando você tá montando bolo, gente. Quando você vai fazer bolo com morango fresco, coloca o morango em contato com a massa, tá? Não, se você fazer, morango com brigadeiro, não coloca brigadeiro e o morango, coloca morango e o brigadeiro, tá bom? Dica extra aí. Pera aí, eu vou subir aqui um pouquinho, porque eu acho que eu perdi alguma coisa que vocês falaram. E aí a gente vai encerrando, tá bom, gente? Obrigada, gostei muito. Eu também amei fazer essa live, gente. Sobre o preço dos ovos, você tem em média quanto poderíamos cobrar por grama? Eu não queria falar sobre precificação nessa live, especificamente, porque, primeiro, precificação é um tema muito complexo de como fazer, né, de como elaborar. E aí eu teria que fazer uma live só sobre isso. Mas, a minha sugestão, você vê o custo que você pagou. Tá? Se você vai usar chocolate nobre, cobertura, chocolate importado, quanto que você pagou naquele quilo, tá? E aí você faz todo o seu cálculo de venda em cima de quanto você pagou. Na hora de fazer a precificação, você tem que incluir tudo, tá, gente? Tem que incluir todos os seus insumos, tem que incluir as embalagens que você usou, todas as apresentações que eu falei, fita, tag, não deixa de computar, eu coloquei uma folha de celofane por fora, era um kit, sei lá, não deixa de colocar nada ali na ponta do lápis, tá bom? Porque tudo isso faz diferença quando você vai precificar e repassar pro cliente, senão você tá pagando pra trabalhar, tá bom? Isso tem que entrar aí sua margem de lucro, os seus... Nossa senhora, o vizinho tá reformando. Custos fixos e variáveis, a sua mão de obra, então assim... Se você tem ponto físico, né, com certeza seus custos são maiores. Então, tudo isso tem que entrar. Por isso que eu falei, o assunto é muito complexo, tem muita coisa para falar. Então, é difícil a gente falar, por quanto eu poderia cobrar ou por quanto eu poderia vender. Fora que, assim, toda sugestão de preço realmente é uma sugestão. Porque, de novo, eu não sei onde você comprou os seus insumos, quanto você pagou, a marca que você usa. Se você comprou numa promoção, não se baseia nunca em precificação com preço de promoção, tá? Se baseia no preço padrão que você paga. Ou até ainda o preço mais alto que você já pagou. Porque imagina se tem uma alta e aí você não tá contando com aquilo. Por exemplo, o morango sempre tem uma alta de preço quando tá chegando bem perto das datas comemorativas. Já repararam? Perto de Natal, perto de Dia das Mães, o morango dá aquela subida, dá aquela extrapolada. Então, o morango, óbvio, né? É uma só dos exemplos, mas tudo aumentou muito o preço, né? Então, assim, considerem o maior preço que você já pagou, tá bom? E aí, sua margem de lucro, que eu nem falei, a mão de obra, se você tem funcionário, se você tem ponto físico, todos os seus custos fixos, variáveis. E aí você vai ter uma boa noção de quanto cobrar por aquilo lá, tá bom? E também, que nem eu falei, tomem só um cuidado, que eu também vou ter que ter esse ano, né? Que nem eu falei, o preço do chocolate tá muito alto, né? Esse ano, com a crise do cacau e tal. Então, quanto eu cobrei o ano passado e quanto ainda faria sentido cobrar esse ano? Pra até você ver se você vai manter esse produto ou se ele não vai ficar comercialmente viável, tá bom? Você vai ter que tirar do cardápio ou fazer alguma adaptação. Nossa, que delícia, obrigada. Acho que era do copo da felicidade, né? Que acabou ficando lá pra cima, desculpa. Muito boa a live, obrigada. Seria muito bom uma live sobre precificação. Boa, Mara, faz um favor, me manda lá nos comentários. Eu vou, acabando aqui, eu já deixo salva. E aí comenta, né, que você gostou e que a gente pode trazer mais lives como essa, né, de conteúdo estratégico de negócio e não só de receita. Então, se você gostou, tira um print também aqui da nossa live. Marca aqui, tipo, adorei a live de hoje. Marca que assistiu, que gostou, posta lá. Marca a Tia Marlene, marca a Doceirice, que eu vou adorar ver que vocês gostaram da nossa live e mande as sugestões dos temas que vocês quiserem, tá bom? Gente, de verdade, beijo,
Obrigada pela companhia, obrigada aqui pela interação comigo, tá bom? Quem ainda ficou, quem sabe, com alguma dúvida, escreve lá nos comentários que eu vou procurar responder todas, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima!